Bom dia a todos, bem-vindos irmãos e irmãs. Juntos vamos celebrar a Eucaristia neste domingo, o dia do Senhor, e que o Senhor nos ajude a encontrar a alegria da vida fraterna na comunidade e acolher no nosso coração o desafio de tornar a nossa vida uma expressão concreta do amor a Deus e do amor aos irmãos. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem destes dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos no Senhor, na palavra que nós acabamos de ouvir, a primeira leitura lembra para nós que as leis apresentadas ao povo depois daquele período de escravidão no Egito deveria assegurar a formação de um povo santo, justo e solidário, para que nunca mais o povo voltasse à experiência da escravidão e que eles não reproduzissem entre eles aquela experiência terrível de desrespeito à vida pela escravidão que eles experimentaram no Egito. Deveriam garantir a proteção aos mais carentes da sociedade, o cuidado com o estrangeiro, o órfão e as viúvas, que ao pedir emprestado não fosse negado e não tomassem a capa como penhor. A capa, para muitos, era a única proteção, e se tomasse a capa, ficariam sem nada, ficariam desprotegidos.
e mesmo se alguém a tomasse, logo deveria ser devolvida. O clamor desse povo, dessa gente que sofre, será ouvido pelo coração misericordioso de Deus, lembra para nós a leitura. No Evangelho, Jesus une dois preceitos no Antigo Testamento que encontram-se separados. Trata-se do amor a Deus, como está no livro do Deuteronômio, e o amor ao próximo, como está no livro do Levítico. A unidade destes dois preceitos são inseparáveis, é inseparável. E acrescenta: toda a lei e os profetas dependem destes dois mandamentos. Em outra ocasião, Jesus vai ensinar que o amor a Deus passa necessariamente pelo amor ao próximo. E vai dizer aos discípulos: quem acolhe vocês está acolhendo a mim, e quem me acolhe, acolhe aquele que me enviou, acolhe o Pai. E na cena do juízo final, como Mateus nos apresenta, no capítulo 25, Jesus reafirma que o amor a Deus é demonstrado em atos práticos: alimentar os pobres, vestir os nus, acolher os desabrigados, visitar o doente e o preso. O amor a Deus não exclui o amor humano, e servir o ser humano é servir a Deus. Jesus, ele nos ensina o modo de amar a Deus e ao próximo. Ele mostra para nós como nós devemos fazer isso. E ele demonstra se abrindo inteiramente para fazer a vontade do Pai. E lembra o Evangelho: e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, entregando a sua vida até as últimas consequências. A paixão por Deus é a compaixão pela humanidade. E isso, meus irmãos, é a mensagem do Evangelho de hoje para nós. Viver o amor, viver esta paixão por Deus. E isso nos leva a uma compaixão aos irmãos. Não podemos esquecer disso. Há algo que nos é revelado com toda a clareza: o amor é tudo. E o que nos é pedido na vida é aprender a amar. Nisso está a chave de leitura do Evangelho de hoje. Viver em atitude de amor. Aprender que Deus é amor. E aí São João, na sua primeira carta, ele vai lembrar: se nós amamos a Deus e não amamos o irmão, passamos por mentirosos. E o nosso testemunho não pode ser mentiroso. Quando descobrimos a força deste amor em nós, compartilhamos com os irmãos. E quando descobrimos esta alegria de amar a Deus e de compartilhar este amor com os irmãos, em nosso coração, quantos medos e angústias se diluem, desaparecem, porque vamos viver uma atitude de confiança profunda em Deus, e Ele não nos desampara. E meus irmãos, como a nossa vida se modifica quando aprendemos a dizer: faça-se em nós, Senhor, a tua vontade, porque assim vai se forjando também em nosso coração
a bondade, expressão deste amor que Jesus nos ensina a ter para com Deus e com os irmãos e irmãs. O nosso coração tem que ser trabalhado pela força deste Espírito que age em nós, o Espírito Santo, para que toda a nossa vida, todo o nosso viver, seja a expressão clara deste amor. Ontem, quando eu estava lendo algo para ajudar na reflexão de hoje, um comentário dizia: principalmente nós vamos entender bem, nós estamos passando por momentos de mudanças, e vivemos mergulhados numa crise em todos os sentidos, e esperamos ardentemente que tudo isso passe, e a paz, a alegria, a esperança, a justiça se restabeleça entre nós. Quem não deseja isso? Mas nós não vamos alcançar isso só porque foi assinado um decreto, ou porque por um trabalho exaustivo de investigação descobrimos muitas coisas e punimos aqueles que agiram inadequadamente e eliminamos do nosso meio todos estes que praticaram injustiça e não governaram com dignidade, não tiveram os olhos voltados para o povo. Isso é uma parte. A outra parte, se não acontecer, dentro de pouco tempo, nós estamos mergulhados em outra crise. Menor ou maior, não sabemos. Por quê? Se não mudar o coração, o lugar das verdadeiras intenções, e se este coração não for forjado pela força do Espírito e disposto a viver o amor, nós não aprendemos o que significa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como devemos amar, como nos ensina Jesus, aliás. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos acolher em nosso coração e aprender a amar todas as pessoas que nós encontramos e não desprezar ninguém. Saber amar é o mais importante. E vamos acrescentar em nós esta capacidade de amar que Jesus nos ensinou. Assim, nós vamos fazer grande diferença onde estivermos. Amar a Deus significa necessariamente aprender a amar o irmão. E que o Senhor nos dê esta capacidade, nos dê cada dia mais esta consciência para continuar trabalhando o nosso coração, tantas vezes endurecido pelo egoísmo e pela indiferença, mas que pela graça de Deus ele seja transformado e seja como o coração de Jesus, cheio de amor e de compaixão. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.